Pessoal, tudo certo? Mais um vídeo para o canal e para vocês. No canal aqui Bearish Market, né? Porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado em queda, tá? Hoje a gente vai para a nossa aula 1 do módulo focado em Day Trade. Tá? Então esse módulo aqui é focado para quem quer fazer aquelas operações diárias que tu abre e fecha dentro do mesmo dia, tá? Para vocês entenderem o que é o Day Trade, poder começar a operar, tem alguns conceitos básicos que vocês precisam saber, tá? Tu não pode operar esse tipo de ativo sem conhecer alguns conceitos básicos de como é que a coisa funciona, para tu saber, né, o porquê que as coisas acontecem da maneira como elas acontecem, tá? Então eu peço que vocês fiquem comigo aqui nessa introdução, que eu vou ir levando vocês passo a passo bem certinho, que eu sei, eu também passei por isso, tá? Quando eu estava querendo começar a operar, dificilmente tu encontra realmente toda a informação que tu precisa no mesmo lugar. Tu tem que ficar garimpando, né? Cada gerador de conteúdo fala uma coisa, cada site tem uma coisa, e tu tem que ficar garimpando. E eu, ao menos na época, quando eu comecei, o que eu precisei fazer? Eu abri um Word, um Excel, um PowerPoint, que eu ia puxando as informações que eu tinha, que eu via que eram interessantes de cada gerador de conteúdo, eu ia montando um documento para mim, meio que um book, assim, um manual do que eu precisava saber. Até porque é normal, às vezes, um gerador de conteúdo, por mais que ele saiba, para quem já conhece, muita coisa é automática já. Às vezes tu não entende que as pessoas que estão começando, elas não sabem aquele detalhezinho lá que tu esqueceu de falar. Então, como eu fui fazendo esse mapa, eu fui anotando todos os pontos que eu tinha dúvida e eu vou estar trazendo esses pontos aí para vocês que eu sei que quem nunca operou antes vai ter. Então, montei um book em uma sequência bem completinha para vocês, espero que possa ajudar muita gente aí, tá? Então, esse módulo focado em Day Trade, tá, gente? Como vocês podem ver em outros vídeos aí do canal, onde a gente fala de opções, tipos diferentes aí de investimentos, o Day Trade, então, a gente já viu em outros vídeos que ele é centrado principalmente em mini contratos, a gente já vai entender o porquê disso. Basicamente, para ser uma operação de Day Trade, ela é uma operação que inicia hoje e termina hoje até a data do fim do pregão, tá? Então, tu não tem como continuar ela para um outro dia, tu não tem como levar essa operação além do dia que tu abriu ela, senão a tua corretora vai te zerar e vai te cobrar por isso, tá? E dentro do nosso triângulo aí de rendimento, de investimentos, né, a gente sabe que o Day Trade tem rendimento fator 2, a liquidez tem o fator 1, porque ela é balanceada, né, tu consegue entrar e sair de uma operação, se for um contrato bem negociado, como é o caso dos mini contratos, instantaneamente. E o fator meio aí é o fator de segurança, né? Então, para a gente ter um triângulo aí com as pontas equilibradas, a gente sabe que para o rendimento ser o dobro, alguém vai penalizar. Nesse caso é a segurança, né? É um investimento extremamente volátil. Tá? Tu pode estar ganhando dinheiro, no próximo segundo tu pode estar perdendo. É bem dinâmico mesmo, tá, gente? Então, isso é um slide que vocês já encontram aí no canal, em outros vídeos. Aquele meu vídeo dos tipos de investimentos, eu dou uma detalhada mais nisso, tá? Então, eu não vou me manter muito aqui. Querem saber mais um pouquinho do triângulo de investimentos? Deem uma olhadinha nos outros vídeos do canal aí que vão ajudar vocês, tá? O que eu comentei então, né, pessoal? Que tu precisa colocar uma ordem e sair dessa ordem, encerrar ela dentro do horário do dia, tá? Mas qual que é o horário do pregão que a gente chama, né? Para quem não sabe, pregão é o jargão, digamos assim, popular para o horário de funcionamento da bolsa, tá? Então, para o segmento BMF de mercados futuros, a gente já vai entrar mais no mérito desses nomes. A gente trabalha das 9 às 18h15, tá? Então, dentro desse horário é o que tu consegue colocar já contratos. Para quem está operando então Day Trade, muitas vezes vocês veem que 9 da manhã os canais aí que às vezes fazem Day Trade ao vivo já estão online aí emulando, né? Jogando ao vivo a sua tela da plataforma. Então, os contratos trabalham, né? Os mini contratos trabalham nessa hora, tá? O pregão regular, que é para as ações, compra e venda de ações, é das 10 às 18. Por que vocês têm que saber desse horário também? Porque isso impacta no teu Day Trade, tá? Outra informação muito importante é que também às 10 e aí até às 7 tem o pregão regular da Bolsa de Nova York que abre nessa hora, tá? Ou das 8 da manhã às 5 da tarde no horário deles lá. Gente, o que acontece? Nós vamos ver mais adiante aí nesse nosso book, nesse nosso guia, que esse mercado ele é muito suscetível a informações e acontecimentos externos.
tá? Não basta só tu saber tua análise técnica. O day trade está totalmente à mercê de coisas que aconteçam no mercado. Então, sempre vocês vão ver, às vezes, geradores de conteúdo falando: opa, é 9,55, eu não vou entrar nessa operação aqui porque daqui a pouco abre ações, ou daqui a pouco abre lá fora. Vocês já ouviram um gerador de conteúdo falando isso? Quem está fazendo day trade ao vivo? Opa, daqui a pouco abre lá fora, gente, cuidado quem está posicionado. Já ouviu, né, o pessoal falando? É por causa disso, gente. Vocês têm que ter esses horários, ó. Imprime isso aí numa folha A3 grande, né? E cola na tua parede até tu decorar. Não se esquece desses horários, porque tu vai entrar num day trade às 9, 9h15, 9h30 e tu vai esquecer que as ações e o mercado americano abrem nessa hora. O que acontece? Dá 10 horas, entra algum boom de alguma ação que se precipitou demais ou caiu demais. Daqui a pouco, por exemplo, como os mini contratos aí que são bem negociados, eles são em cima do índice Bovespa, o mini contrato do índice, dá um boom muito forte, cai o índice lá embaixo por causa de alguma empresa que abriu com gap de baixa muito acentuado, vai puxar os mini contratos para baixo junto. Mesma coisa, por exemplo, tu tá operando no mini dólar, a gente já vai comentar um pouquinho mais esses mini que eu tô falando, tá? Mas tu tá ali trabalhando em mini dólar e de repente abre lá fora e deu problema lá e a bolsa americana abriu muito em baixa, vai puxar o teu mini dólar para baixo. Então, às vezes, tu entra sem saber, sem cuidar desses horários, numa operação às 9h58, achando que tu vai lucrar, tu tá lucrando, beleza, nossa, R$50, R$80, R$100, R$200, dá 10 horas. O mercado americano abriu um gap de baixa, buf, menos 150, diretaço assim. Isso quando tu não esquece de botar o teu stop e vai lá para menos 500. Gente, acontece. Esses detalhes de operacional, nós vamos entrar no mérito mais adiante, tá? Conforme as aulas avançam. Não se assustem, tá? Não estou aqui para assustar ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para orientar vocês. Então, a gente vai aprender ao longo dessas aulas a se blindar contra isso, tá? A ter o nosso mindset, o nosso operacional blindado para não cair nessas armadilhas, tá? Então, primeira coisa, imprime esse slide e cola na tua parede, tá? Esses dois horários aí, apesar de não serem os horários onde a gente vai estar operando, são horários importantes e muito relevantes para quem faz day trade, tá? Para quem não conhece, né? Então a bolsa brasileira ela se chama B3, tá? Ela é a antiga BMF Bovespa, tá? Bolsa de Valores brasileira. Então tá aí a fachada aí do prédio, tá? Fica em São Paulo, no centro de São Paulo. Para quem não sabe por que B3, tá ali escrito Brasil Bolsa Balcão, tá? É o B ao cubo, na verdade, né? Que é antiga, então, BMF Bovespa, que era o nome antigo dela. Tá? Então aqui uma fotinho de como é que é o prédio lá dentro. Tem basicamente o painel de cotações. Isso aqui, pessoal, vem de uma época onde tu precisava estar lá no prédio da bolsa para negociar. Tá? Hoje em dia, com a plataforma, com o home broker, tu enxerga o que está nesse painel da tua casa. Mas tem muita gente ainda que tem um balcão de operações lá dentro do prédio, tá? Então, só para vocês mais ou menos verem como é que é, o site aí da B3, tá, pessoal? Tem muita informação relevante no próprio site da B3 e informações assim. Gente, tem muito gerador de conteúdo por aí que às vezes se equivoca algumas coisas, ou tu acompanha dois geradores de conteúdo sério e às vezes um fala uma coisa um pouco diferente do outro. E não é por maldade, tá, gente? Ninguém tá aqui para gerar desinformação. Às vezes as pessoas se confundem, é natural. Então, se tu tiver dúvida, aonde que tu vai sanar essa tua dúvida? No site da B3, tá? Ali é a fonte de tudo, tem todas as normas, o que rege o procedimento de operação na bolsa, o que é cada tipo de operação, rendimentos de ativos, de fundos, tudo está bem especificadinho ali. Então eu recomendo, se tu nunca entrou no site da B3, dá uma olhada lá, dá uma explorada, gasta um dia pelo menos nisso, porque é importante, tá? Entrando agora aqui, galera, no operacional, tá? Na operação. Para tu efetivamente poder colocar uma ordem de compra ou venda de algum ativo, seja ele ação ou mini contrato, tu pode fazer isso através do home broker, tá? E daí entra tanto bancos quanto corretoras. Tu tem o home broker, a tua janela de acesso àquela tela da B3 que eu acabei de mostrar. É pelo home broker que a tua corretora ou o teu banco vão te dar acesso àquele banco de dados, tá? Por lá tu consegue colocar e retirar ordens, tá? Ver os teus ativos, ver as tuas ordens em andamento, ver o que está entrando, o que está saindo, tu consegue gerenciar tudo por ali.
Só que isso é mais voltado para quem faz swing trade, porque não é uma plataforma assim muito boa para tu ver o segundo a segundo. Então por isso que normalmente quem faz day trade, e normalmente é 99,999% das pessoas, usa uma plataforma de operações. Quando vocês vão olhar aí o pessoal fazendo day trade ao vivo, você sempre vê aquela tela com o gráfico oscilando ali on time, né, conforme a oscilação do próprio ativo naquele momento. Então esse é um gráfico que tu veria lá dentro do prédio da B3. Isso tu consegue através de uma plataforma, tá? A mais famosa aí que o pessoal mais gosta de falar é a Profit Chart, tá? Ela é uma das mais completas, mas tem várias outras, tem Trade. O MetaTrader, gente, é a gratuita, tá? É a plataforma que a maioria das corretoras disponibiliza de forma gratuita, tá? Por ser gratuita, ela tem coisas a menos. O que tu mais vai reparar é no layout, tá? Tu vê que, por exemplo, o Profit ali na tua esquerda, ele é mais moderninho, tem um monte de coisa para tu configurar, tu consegue setar vários tipos de ordem de compra, compra mercado, compra ESC, compra BID, isso todos esses termos a gente vai vendo mais adiante aí na série, tá? E vocês veem que a plataforma ali do MetaTrader na direita, ela é mais simples. Tu seta instantâneo um tipo de operação só, e até o próprio layout do gráfico, apesar de tu conseguir dar uma embelezada nele, é mais assim, né? As ordens, assim, é um pouquinho mais complicado de tu ver, mas não é nada que tu não possa utilizar. Inclusive, eu recomendo que tu comece com o MetaTrader, porque ele normalmente é gratuito, tá? Nas corretoras que a gente vai ver nos próximos vídeos aí, a maioria oferece plano gratuito, então tu simplesmente tem conta na corretora, tu tem acesso ao MetaTrader, tá? É óbvio que tu consegue fazer muito mais coisa de configuração e moldar muito melhor ao que tu quer o Profit Chart. Inclusive, muitas corretoras têm parcerias com a Nelogica, que é a desenvolvedora do Profit Chart, e fazem aí versões, vocês já devem ter ouvido falar do Rico Trader. Rico Trader é a plataforma Profit Chart feito para rico. Tá? Então, se tu tem conta na Rico, tu ganha um baita desconto numa plataforma que de outra maneira seria bem cara. Mas eu recomendo, mais adiante a gente vai ver como é que se faz, como é que se baixa a plataforma, ou se tu já quiser ir dando uma brincada, tem o próprio site do MetaTrader, tu consegue baixar a plataforma por lá. Com isso, tu consegue ver todos os ativos, tanto ações quanto mini contratos, acontecendo ao vivo na tua frente e tu consegue colocar ordens de compra e venda através do clique nesses botões. Então tu não tem que preencher uma boleta, tu não tem que fazer uma ordem de compra e digitar lá, que é o que tu vai ter que fazer no home broker. Eu quero uma ação, um lote de ações, são 100 papéis, a 97,48 desse ativo aqui, enviar ordem. No day trade isso é totalmente inviável. Até o ponto que tu enviou a ordem, o preço já oscilou, já é outra coisa. Então tu nunca vai conseguir ser rápido o suficiente para pegar o melhor preço. Porque o negócio está numa ascensão maluca ali, e cara, até tu acabar de preencher a boleta, o preço já subiu 10, 15% para mais, né? Então, através de uma plataforma, tu simplesmente clica no botão de comprar, ele vai botar uma compra. Tu clica no botão de vender, ele vai botar uma venda. Falando agora um pouquinho, gente, não se preocupe que a gente vai falar bem mais de plataforma mais adiante num módulo específico, tá? Então, falando agora do segmento do mercado futuro. Por que a gente está comentando tanto e batendo tanto nessa tecla? Esse mercado ele é um mercado extremamente negociado, tá, gente? Uma coisa que vocês têm que entender é por que o gráfico oscila tanto segundo a segundo. Gente, um conceito básico de ações, tá? Inclusive ações de empresas, tá? É óbvio que o nome de uma empresa impacta nas pessoas quererem comprar ou vender ações daquela empresa. Mas o que dita o preço, tá, é simples lei da oferta e procura. Uma ação sobe de preço ou um contrato sobe de preço porque as pessoas estão aceitando pagar mais por aquele nome. E baixa de preço porque as pessoas estão aceitando vender por menos por causa de algum problema. Então, quando tu vê um mercado bem oscilante, é porque a gente diz que os negociadores estão indecisos. Tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente vendendo e o preço fica flutuando. Agora, quando acontece algum efeito externo ou algum fator que corrobore para esse indicador subir ou descer, a gente tem uma convergência e a maioria de compradores ou de vendedores vence o duelo, o rally que a gente chama, e aí o preço segue uma tendência. Ele vai e volta, como ondas no oceano. Já devem ter ouvido esse tipo de comparação. Então,
Como esses contratos, os mini contratos aí, os mercado futuro, são muito negociados, o preço oscila muito. Porque tem gente lá, 15 eu compro, 15,1 eu compro, 15,2 eu compro, 15,3 eu compro. Agora, 15,3 eu vendo, 15,2 eu vendo, 15 eu vendo, 14,99 eu vendo. Então fica nesse duelo até ter mais gente de um lado do que do outro. E aí a coisa começa a seguir aquela sequência. E a gente tem aquela questão exatamente como ondas no oceano, a gente tem o gráfico, né, subindo, descendo, faz um pico, uma correção. E isso a gente fala de ver a tendência do mercado, tá? A gente vai entrar bem mais no mérito disso mais adiante, tá? Então é um mercado de alta liquidez, porque as ordens são colocadas instantaneamente. E como eu comentei já, é alta volatilidade, tá? Então pelo fato dele ser muito negociado, tu tem muita volatilidade. Então quando tu não enxerga uma tendência clara, é bem arriscado tu entrar junto aí numa negociação. É a mesma coisa, eu vou usar muito aqui no canal a comparação com o oceano, tá, gente? Quando tu vê que o mar tá turbulento, tá feio, os tempos tá nublado, tem muito vento, tu não entra no mar, né? Então é a mesma coisa que a gente fala quando o mercado está lateral. Tem aquele rally de compradores e vendedores que tu não sabe para onde vai. Então se tu não sabe de onde vem a onda, tu não vai tentar surfar. Fica na praia que tu não vai se machucar, tá? Como eu comentei também, é suscetível a impactos nacionais e internacionais. É o que eu falei lá antes na hora de comentar sobre a abertura da bolsa lá fora. Sai uma notícia aí da economia, o ministro da economia ameaça sair, cai o índice. Ministro afirmou que não vai a lugar nenhum, sobe o índice. Medida americana entra em guerra com não sei qual país, cai o dólar. É mentira, americanos não vão entrar em guerra, sobe o dólar. Tá? Então entendam que simples notícias que saiam em portais relevantes jogam isso para baixo ou para cima o preço. Mas não é a notícia, gente, isso que eu quero que vocês entendam agora. Não é a notícia que joga o preço para baixo ou para cima, são as pessoas. O mercado é feito da ação das pessoas. Por que o preço está caindo? Porque, eu tenho dólar aqui, mas, cara, anunciaram lá que vão jogar bomba não sei em qual país. Vai dar problema, eu vou vender para garantir meu dinheiro. Tem gente vendendo, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. E aí desce o preço. Aí sai a notícia de que não, isso aí era balela, não vai ter bomba nenhuma, não sei de onde é que tiraram isso. Aí vai lá o primeiro, não vai ter bomba? O preço tá baixo, eu vou comprar. Tem gente já comprando, eu vou comprar também. Eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. E aí vai subindo, as pessoas estão aceitando pagar mais caro. Enquanto tiver alguém aceitando pagar mais caro do que o anterior, vai ficar subindo o preço. Até o ponto que as pessoas cheguem, não, isso aqui tá caro demais, eu não vou comprar. E aí os primeiros lá que compraram começam a vender para realizar o seu lucro e aí a gente tem a correção. E é mais ou menos dessa forma que funciona, a gente vai comentar mais sobre isso mais adiante, tá, gente? Outro ponto que é muito importante aqui e que vocês vão me ver falando muito é a questão da alavancagem, tá? Deixa esse nomezinho aí no canto da mente. Mini contratos futuros, então, gente. O que são eles? Vocês devem ter ouvido muito gerador de conteúdo já falar dos mini contratos, tá? Eles são uma fração de um contrato cheio, basicamente 20%. Por que eles são recomendados para quem está começando? Justamente porque se tu tomar um tombo, o tombo não é tão pesado, porque tu está trabalhando com 20% de um contrato inteiro. Então a gente tem o índice futuro e o mini índice futuro. A gente tem o dólar futuro e o mini dólar futuro. Então ambos são 20% do contrato cheio. Então logo tu ganha menos se tu acertar, mas tu também perde menos se tu errar. E quando tu é novo, gente, vai acontecer. Não se sintam mal por tu entrar no mercado e tu levar uma semana inteira de loss. Tu tá aprendendo. Tu anda de bicicleta, tu cai no começo, né? Até tu parar de tomar tombo, vai um tempinho. Então, por isso que eu sempre falo, separem um valorzinho ali para vocês investirem no trade de vocês. Vocês vão aprender com os erros de vocês, gente, tá? Então vai acontecer, não tem uma outra forma, tá? Se tu não começar, tu nunca vai aprender. Então não fiquem com medo. Separa um valor X, coloca lá na conta e começa a operar para tu entender como é que é a pressão do dia a dia, tá? Então os mini contratos têm um menor impacto financeiro, justamente porque eles são uma fração do contrato cheio, tá? E por isso mesmo são mais adequados para iniciantes.
Quando tu tá com o pé bem firmado nos mini contratos e tu já tá certo do teu operacional, do teu mindset, tua cabeça tá no lugar, tua ferramenta tá dominada, aí tu vai pro contrato cheio potencializar os teus ganhos, tá? E de novo, pessoal, a gente tem para operar mini contrato alavancagem, normalmente de 25 vezes para 1. O que é isso, pessoal? Lá na corretora de vocês, é bem provável que tu tenha que ativar a alavancagem, tá? Quando tu cria tua conta. Basicamente, tu consegue operar um contrato tendo 25 vezes menos recurso para operar. Obviamente, as corretoras exigem uma certa margem de garantia para isso. Ou seja, tu tem que ter um pouco de dinheiro na tua conta para te habilitar a operar alavancado. Então, isso a gente chama de margem de garantia. Isso quer dizer que se tu tomar loss na tua operação, se tu perder, tu tem o valor ali disponível para cobrir esse prejuízo, tá? A gente vai comentar mais sobre isso nos próximos capítulos, tá? Os contratos futuros, então, mais negociados é o mini índice, tá? Onde cada ponto vale 20 centavos e o mini dólar futuro, onde cada ponto vale 10 reais. Tá? Então vejam que só nos mini contratos a gente já tem uma oscilação bem grande. A plataforma, quando tu está olhando o mini índice, ela oscila de 5 em 5 pontos. Tá? Então cada mexidinha daquelas que dá na plataforma são 5 pontos, ou seja, R$1. Já o mini dólar, ele oscila de meio em meio ponto. Então cada mexidinha na plataforma são R$5. Então vejam que nos próprios mini contratos tu já tem bastante oscilação aí para potencializar os teus ganhos. Tu começa no mini índice, cara, é 20 centavos por ponto. Tu tá ali fazendo uma operação, tomei um loss de 10 pontos, é R$2. Tá, gente? Então, tive um gain de 10 pontos, é R$2. Então é melhor tu ficar feliz com R$2 no bolso do que triste de ter tomado um tufo de R$1.000 da tua primeira operação. Tá? Então por isso começa estável, vai pegando o jeito, domina a tua ferramenta, domina a tua cabeça e aí tu potencializa os teus ganhos, tá? Outro ponto que gera muita dúvida para o pessoal é a questão da sigla, né? Por exemplo, o WIN e o WDO é o início das siglas desses contratos de mini mercados futuros, tá? Aí depois sempre vem uma letra e um número. O número, obviamente, é o ano. A letra é o que gera dúvida normalmente para o pessoal. Essa letra representa o vencimento daquele mini contrato. Então, por exemplo, o dólar, gente, vence todos os meses. Então, toda virada de mês vai mudar o código do ativo que tu vai digitar na tua plataforma para poder enxergar ele. Por exemplo, ali, ó, agosto é Q. Então, WDO, Q20. Quando mudar para setembro, vai ser o WDO, U20. E por aí vai sucessivamente. Já o mini índice, gente, que é o WIN, ele não muda todos os meses, ele muda em alguns meses pré-definidos. Então tu tem ali o WIN Q20, é um contrato com vencimento em agosto. Quando chegar em outubro, vai ser o WIN V20. Tá? Então essa é da onde vem aí as letras dos ativos. Recomendo que tu imprima esse slide aqui ou tira uma foto, porque isso aqui gera bastante dúvida. Às vezes o pessoal virou o contrato, tu abre tua plataforma. Gente, não está aparecendo nada. E o que aconteceu? Eu não consigo mais negociar? Será que fecharam minha conta na corretora? A pessoa pensa de tudo nessa hora. E aí quando tu vai ver, tu se lembra que, não, deve ter virado o contrato. E normalmente o pessoal que está fazendo live aí de day trade fala, não se esqueçam que virou o contrato hoje, agora não é mais a letra G, agora é a J. Então imprime isso aqui e coloca na tua parede para tu não esquecer que essas são as letras, é dessa forma que é formado a sigla para tu negociar, tá? Gente, agora sim, 95% das pessoas perde dinheiro no day trade. Tá? Isso é meio que um jargão. Tem gente que fala que é 99, tem gente que fala que é 80, tem gente que fala que é 70. Mas assim, tenham em mente que é a maioria das pessoas perde dinheiro no day trade. Por que as pessoas perdem dinheiro no day trade? Tá? Primeiro ponto, estratégia. Tu precisa ter uma estratégia em mente. Tu não vai para a guerra sem estudar o campo de batalha, sem estudar o teu inimigo, sem estudar a ti mesmo e não saber como tu mesmo se comporta sob pressão. Tá? Então tu não tem como entrar numa operação no mercado financeiro
sem ter noção do que tu vai fazer. Então tu precisa desenvolver uma estratégia. Isso a gente vai ver diversas ferramentas que vão te auxiliar. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de bandas de Boiler, de Fibonacci, de parâmetros de gráfico, tá? De gráfico de candle, de gráfico de ticks, de comprar no rompimento, de margem ponderada, média móvel, média ponderada pelo volume, volume confirma operação. Vocês já devem ter ouvido vários termos, tá? Essa é a estratégia, tá? Tu pode se focar em uma, tu pode se focar em muitas, mas o ideal é que tu pelo menos saiba que elas existem, tá? Para tu saber que quando uma tá te dando um certo sinal, a outra te confirma e a outra te dá o pedal para tu vai que é tua. E tu entra com certeza da tua operação. É óbvio que sempre envolve o risco, porque pode explodir uma bomba em algum lugar do mundo e ir contra o que tu pensou. Mas tu precisa ter uma estratégia. Se tu segue a tua estratégia, tu tem muito mais chance de ser assertivo, tá? Isso entra, então, concomitantemente com a análise técnica, a análise do gráfico, tá, gente? Todo o gráfico, ele te traz o histórico de negociação, tá? É lógico que vocês já devem ter ouvido também que ganhos passados não são garantia de lucros futuros, mas a gente sabe que o mercado é feito por pessoas. Eu já comentei isso nesse vídeo mesmo, que o que mexe o valor da ação é o que as pessoas estão fazendo, aceitando comprar por mais ou aceitando vender por menos. E o que a gente sabe sobre o ser humano? Que ele tende a repetir o seu comportamento. Então, tu olhar o passado e ver como que um certo ativo oscilou é toda uma base para tu poder projetar como ele vai continuar a oscilar. Então, quando tu tem pontos-chave que por algum motivo as pessoas foram até aquele ponto e pararam, foram até aquele ponto e pararam, foram até aquele ponto e pararam, tu tem já essa noção de que se tu comprar lá embaixo e vender quando chegar próximo daquele ponto, já é um norte para tu saber que, opa, desse ponto nunca passou antes. Do mesmo jeito, se ele passar desse ponto, o céu é o limite, porque nunca tinha passado antes. Então todo mundo vai ver que agora passou e vai entrar no efeito que a gente chama de efeito manada. Porque todas as pessoas começam, meu Deus, passou do limite, passou do limite, passou do limite, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E até as pessoas se darem conta de que estão pagando caro demais, o preço do ativo já disparou. Aí as pessoas, os primeiros que se atinam, começam a vender para realizar o seu lucro. Então, a análise técnica, gente, a análise do gráfico é extremamente importante e faz parte da tua estratégia, tá? Outro ponto é a tua plataforma de negociações, o que a gente viu ali atrás, tá? A gente vai falar bem mais de plataforma no futuro, não se preocupem. Tua plataforma é a tua ferramenta. É a mesma coisa que tu ir trabalhar, tu querer ser um marceneiro e não saber usar uma serra de madeira. Tu tem que dominar a tua plataforma. Não pode acontecer de tu precisar sair de uma operação e tu não saber sair. Então, para isso existem contas demo, gente. A conta demo é uma conta que tu usa um dinheiro simulado, tá? Que normalmente a corretora te disponibiliza uma senha e usuário demo para o MetaTrader, para o Profit Chart, etc. Tu loga lá nessa conta demo e lá tem 100 mil, vai? Para que é isso? Tu vai ficar seguro com a conta demo? Não vai, porque tu sabe que o dinheiro não é teu, então tu vai fazer coisas que numa situação normal tu não faria. Acreditem, a nossa mente trabalha assim. Mas para que é a conta demo? Para tu aprender a usar a tua ferramenta. Então, se tu vai começar com o MetaTrader, pega bem o jeito dele. Saiba abrir uma operação, saiba fechar, saiba botar o teu stop gain, o teu stop loss. Todos esses termos, se tu não conhece, não se preocupa. Eu vou entrar bem no mérito deles mais adiante. Mas saiba fazer todos os mecanismos. Por exemplo, às vezes acontece de dar um salto, um soluço no mercado e pular bem a região onde estava a tua ordem de saída. E continua descendo o gráfico, ele pulou a tua ordem de saída. Então tu tem que ser rápido para pegar e sair manualmente dessa ordem. Inclusive está com o teu home broker ativo, porque se tu encerra a ordem pelo home broker, ela também fecha. Então às vezes isso acontece, gente, por isso que tu tem que saber usar a tua plataforma. Se acontece um imprevisto, tu tem que saber dominar a tua ferramenta de trabalho. Tudo isso, pessoal, que eu falei até agora, é um grande pilar chamado de estratégia, tá? É o primeiro deles. É saber o que tu vai fazer, como tu vai fazer, por que tu vai fazer e qual ferramenta que vai te ajudar a fazer. Isso é estratégia, isso é saber o que tu está fazendo. Fechou com esse grande pilar? Nós vamos para o mindset. A tua cabeça.
tua cabeça, gente, cara, ela é bem mais perigosa do que tu imagina, tá? Porque, gente, é normal. Tu entra numa operação de 50 mil reais. Ou proporcionalmente para qualquer realidade. Para algumas pessoas, R$ 1.000 é muito. Para outras pessoas, R$ 100.000 é muito. Para outras pessoas, 1 milhão é que é muito. Então depende muito para tua realidade, tá? Mas pense num valor para ti que é muito, tá? Tu vai estar com isso aí na linha. Tu entrou numa operação com base na tua estratégia e ela começa a ir contra o que tu projetou. E tu vai vendo aquilo lá descendo, mas tu tem tua estratégia, tu sabe até onde tu vai. O que tu vai passar de sufoco, de começar a suar frio, de começar a ficar nervoso, mas não vai começar a subir, mas estava tudo certo, mas tinha tudo para subir, por que não para de descer? Meu Deus do céu. E aí tem gente que vai precisar, olha, cada pessoa tem o seu mindset de um jeito. Tem pessoas que preferem ficar olhando para o gráfico e ver como ele oscila. Tem gente que prefere entrar no trade, botar os pontos limite e dar uma volta. Tem gente que prefere levantar, ficar zanzando atrás da cadeira para cima e para baixo. Tem gente que prefere dar um alt tab e escutar uma música. Então tu vai ter que entender como a tua mente trabalha. Assim, gente, se tu entrou numa operação a R$ 50, tu colocou lá que quando chegar em 60 tu vende para ter teu lucro, e o máximo que tu aceita perder é quando chegar em 40, cara, se tá em 39, se tá em 41, desculpa, não chegou em 40 ainda. Foi lá 50, 45, 41, 40. Não adianta tu suar frio. Se tu pensou que teu limite é 40, deixa em 40. Esse teu limite tem que ter sido definido com base na análise técnica, não com até onde vai o teu bolso. Se o teu bolso não aguenta pagar até onde precisa, tu nem devia ter entrado nesse trade. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar na hora de definir stop loss, tá? Até onde tu pode perder. Então, às vezes acontece o quê? Chegou em 40 e aí começa a subir. Eu já perdi a conta de quantos trades chegou a arranhar o meu stop loss e aí disparou. E disparou com tudo lá para cima e chegou lá no meu take profit, lá onde eu tinha pensado em sair. Eu realizei parte dos contratos e deixei o resto subindo e eu ganhei mais quase o dobro do que eu tinha projetado. Então, se eu tivesse ficado nervoso e encerrado a operação lá quando arranhou no meu stop loss, eu teria perdido uma baita operação. Então, assim, gente, mindset. Tá? E essa é a parte mais difícil, porque estratégia todo mundo aprende. Tu consegue, tu vai ler, ver vídeo, ler tudo, consome todo o conteúdo aqui do canal. Tu vai aprender como é que usa a ferramenta, como é que traça uma estratégia. Mas é na hora de botar ela em prática que é quando a coisa sua, quando a gente sua a camisa. Gente, não tem como tu olhar ali, tu ver o teu dinheiro indo embora e tu não ficar nervoso, tu não ficar com receio, será que eu fiz a coisa certa? É por isso que tu precisa trabalhar bem o teu mindset, tu precisa se blindar para isso não te afetar, senão tu não vai conseguir ser lucrativo. Nisso entra a questão do medo da ruína, tá, pessoal? Porque todo mundo tem... Vocês já devem ter ouvido histórias de gente que tinha dinheiro e perdeu tudo no day trade. 95% das pessoas. Porque muitas vezes entram num trade que, primeiro, não conhecem direito a sua ferramenta, não traçaram uma estratégia bem definida, ficaram apavorados, perderam dinheiro, entrou em outro trade, perdeu dinheiro. Às vezes tu tem ali R$ 1.000 contadinhos para fazer isso, tu perdeu os 1.000, acabou. Então, para começar, tu nem devia ter entrado com tudo que tu tinha. Tu devia ter separado 500 para tu aprender, errar, gastar mesmo para tu aprender com os teus erros, e aí depois, já com mais know-how, tu ir para os outros 500. Então, tudo isso, galera, entra dentro do pilar do mindset, tá? Que mais que entra aqui, gente? Os fatores externos, tá? Por mais que tu esteja com uma estratégia bem traçada e tu se sente seguro, tem os pilares externos, tá? Então entra aí notícias, tanto nacionais quanto internacionais, o fator ações, fator Estados Unidos, fator China, tá? Esses são só alguns exemplos de fatores que interferem no mercado e que, por mais que tu tenha feito uma boa análise técnica, naquela hora que está acontecendo, que eu já falei nesse vídeo, saiu uma notícia, bum! Entende? Então isso tu tem que estar bem de olho, tá? E assim, gente, para não me prolongar demais aqui, que esse vídeo já está ficando bem extenso, tá? A culpa não é do mercado, tá? Às vezes tu pode achar que, o mercado está indo contra mim. Não, estava subindo até agora. Eu botei uma ordem de compra, começou a cair. Aí eu fechei essa ordem e eu botei uma de venda.
Botei a ordem de venda, começou a subir, eu não sei o que acontece, isso é sacanagem. Tem alguma coisa programada aí que toda vez que eu coloco uma coisa vai contra mim. Gente, a culpa nunca é do mercado, a culpa é sua e apenas sua. Se tu colocou uma ordem e tu projetou que ia subir, ela não subiu, ela desceu e pegou o teu stop loss, pegou o teu fundo da operação, acabou. Tu analisou mal o teu trade ou teve algum fator externo que tu não viu. Mesma coisa, tu programou uma venda, tu achou que ia cair e por algum outro motivo subiu. Tá? Algum outro motivo que tu não viu. O mercado não está de complô contra você, o mundo não está de complô contra você. É tu traçar uma estratégia e é tu ter a mentalidade de seguir com ela até o fim, de olho em todos os fatores externos. Então tem 3 grandes alicerces, 3 grandes pilares para você mentalizar hoje, tá? Estratégia, mindset e os fatores externos. Tendo isso tudo em mente, pessoal, quando tu dominar, tu vai ir para o 4º fundamento, que é potencializar os teus ganhos. Mas isso é lá na frente, depois que tu já está craque no que está acontecendo. Então, gente, o mercado financeiro é o lugar mais meritocrático que existe. Tá? Se tu conseguir prever bem o que vai acontecer, tu vai ser lucrativo. Então, a culpa não é do mercado, a culpa é sua. Tá? Então tenham isso em mente, gente, tá? Nenhuma plataforma, nenhuma corretora está te sabotando para tu perder dinheiro. É você que não analisou. Isso é uma coisa que eu sei que demora. A gente às vezes quer achar culpados para os nossos erros. Mas no mercado financeiro não tem outro culpado, senão você mesmo que está fazendo a operação. Tá? Então tenham isso em mente e quanto antes vocês aceitarem isso, antes vocês vão conseguir trabalhar nos erros de vocês. Não, essa operação foi contra o que eu pensei. Aonde foi que eu errei? E aí tu vai conseguir ser um trader melhor. Quer fazer parte então dos 5% que tem lucro? Obviamente segue vendo os vídeos aqui do canal e tem então preparação técnica, mentalidade e assim, gente, começa de uma vez, tá? Não adianta tu simplesmente ficar olhando o vídeo, pega aqui, pega lá e vai não sei para onde. Gente, nós vamos ver nas próximas aulas já como tu abre conta numa corretora, já abre conta em várias, já separa um dinheirinho ali, já vai pensando no que tu consegue. Esse dinheiro não pode ser o teu dinheiro da comida, tá? Não pode ser um dinheiro que vai te fazer falta. Considera como se tu fosse fazer um cursinho. Ah, quanto que custaria se eu fosse fazer um cursinho de trader? R$500. R$500 é o que eu tenho. Separa esse dinheiro, já joga na conta da corretora. Isso é o dinheiro que tu tem para perder. Esquece esse dinheiro. É como se tu tivesse ido lá fazer um curso e pagado o curso. O curso é R$500. Está aqui o dinheiro, morreu esse dinheiro. Então com isso tu já vai ter na tua mentalidade o desapego de que esse dinheiro não volta mais. Se ele voltar depois, parabéns, foi lucro, mas tu não vai se sentir mal se tu perder. Agora, se é um dinheiro que tu precisa para pagar uma conta, acerta o teu financeiro primeiro e depois vem para cá. Porque se tu for entrar num trade com a pressão de que se tu não acertar o trade, tu não consegue pagar uma conta, teu mindset já entra com pênalti. Não dá certo, tá, gente? Nossa mente nos sabota, isso acontece muito, tá? Então, frasezinha para finalizar o vídeo aí, galera. Ninguém aprende a andar de bicicleta só vendo vídeo no YouTube, tá? Então começa de uma vez. Separa o valorzinho lá, consome todo o conteúdo aqui do canal e começa a fazer os teus trades. Não é obrigado a gastar todo o teu dinheiro num trade só, inclusive não faça isso. A gente vai ver aqui então, trade no mini contrato, mini índice futuro, 20 centavos por ponto, galera. Tu vai entrar com um mini contrato só, é R$1 cada vez que ele oscila. Faz um tradezinho pequenininho ali, bonitinho, para começar a traçar a tua estratégia, ver ele oscilar, ver se tu acertou, ver se tu errou. Opa, errei. Gente, dá R$50 que tu perdeu, é 10% do teu valor total. Opa, o próximo acertei, já ganhei 20, já recuperou um pouquinho do que tu perdeu. Mas não trabalha para recuperar o que tu perdeu, trabalha para aprender no começo, tá? É isso que eu tô recomendando aí para vocês. Pessoal, esse vídeo já se estendeu por bastante tempo, tá até mais do que eu gostaria, mas é todos os conceitos que eu preciso trazer para vocês. Tá? Isso é coisa que eu gostaria muito que quando eu comecei tivesse um conteúdo bem mastigadinho assim, para não ter que ficar garimpando ele e passar um final de semana inteiro só buscando essas informações que eu passei para vocês em 30, 40 minutos, tá? Então, por favor, se tu gostou desse vídeo, se ele te foi útil, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Tudo é de graça e tudo valoriza a gente pra caramba, tá? Então, brigadão e até o próximo vídeo aqui do Bearish Market, galera.
Valeu e um abraço.